beleza? Eu sou o Johnny, esse é mais um Pouco Quadrinhos. E esse videozinho aqui ele tem alguns objetivos, ok? O primeiro é como o Arrow está voltando a ser exibido hoje, na verdade, lá na TV americana. A gente tem o objetivo de comemorar os 75 anos desse personagem que está fazendo nesse ano, tá? Ele foi criado em 1941. Temos o objetivo de falar para vocês o top 3 das histórias dele que valem a pena realmente ser lidas. Tá? E além de tudo, é parte da comemoração dos nossos aí 1000 inscritos. Então aqui do lado tem o vídeo realmente especial que a gente fez, tá aqui do meu ladinho, dá uma clicadinha lá se você não viu ainda. E nessa comemoração e aproveitando esse material do Arqueiro Verde, nós vamos estar falando sobre um sorteio que vai estar aí premiando algum de vocês, os nossos inscritos, com o segundo encadernado da fase do Jeff Lemire no personagem, ok? Então vamos lá, bora e vamos falar sobre o Arqueiro Verde. But you tried changing clothes in a hybrid. Bom, galera, e antes de tudo, então, quem é o Oliver Queen? O Oliver Queen, na verdade, ele surgiu lá em novembro de 1941, um bom tempo aí atrás, durante a Era de Ouro, na revista Morphin Comics, número 72. Ele foi criado por Mort Wessinger e George Pep. Esses caras aí criaram o Oliver Queen, que nessa época aí é um dos personagens que tinha meio que uma inspiração no Batman, um sujeito que era rico, era milionário e tinha nenhum poder, mas tinha muita habilidade com alguma coisa. No caso do Oliver Queen, o arco. Apesar de várias mudanças na sua origem ao longo do tempo, a única constante que permanece é a seguinte: o Oliver Queen foi um náufrago que acabou parando numa ilha e teve lá que desenvolver habilidades com arco e flecha para poder sobreviver, seja caçando ou se defendendo de pessoas ou coisas que aparecessem naquele local. Após isso, ele é resgatado e acaba vindo novamente para a cidade, onde ele usa suas habilidades desenvolvidas na ilha e o seu dinheiro, por ele ser um milionário, para desenvolver um arsenal de flechas especiais, que tem a flecha-luva de boxe, que é uma coisa clássica do Arqueiro Verde, e várias outras, de cola, de choque e assim por diante. Nesses 75 anos de história, inclusive o Arqueiro Verde já teve um pupilo que era conhecido como Speedy e aqui no Brasil como o Ricardito, que é o Roy Harper. Teve uma participação importante em algumas fases da Liga da Justiça, inclusive na Era do Satélite, que é lembrada por muitos leitores como uma das melhores da equipe. E teve um romance que é um dos mais clássicos do universo DC com a Edna Lance, que é a Canário Negro. Por não ser um dos medalhões da editora, foi permitido na década de 70 que o Danny O'Neill e o Neil Adams, o grande mestre Neil Adams, usassem numa série de histórias que tinham o Arqueiro Verde lado a lado com o Lanterna Verde, fossem abordados alguns temas muito espinhosos, como por exemplo as drogas, numa das capas mais clássicas na história da editora, que inclusive saiu sem a aprovação do Código de Ética dos quadrinhos, que na época era um negócio que era fundamental para aquela revista ser vendida. Ela saiu sem esse selo e falava-se sobre as drogas, e na capa tinha o Ricardito tomando um pico de drogas enquanto o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde observavam. Essa história é marcante na história do universo DC e do personagem. Mas duas coisas elas definem também o que é o Arqueiro Verde. Uma das coisas que foi explorada muito bem nessa fase do Neil Adams e do Danny O'Neill é a consciência social que ele tem. Ele luta por coisas que normalmente os personagens de grande escalão não se ligam, como por exemplo meio ambiente, os problemas sociais, inclusive a tal das drogas que nós já acabamos de falar. Outra coisa que também define a personalidade do Wally é que ele é um sujeito meio mulherengo. Apesar do grande amor da vida dele ser a Edna Lance, a Canário Negro, ele tem ainda pelo menos 2 filhos, que são o Connor Hawke e um filho que ele tem com a Shadow, que é uma personagem que trabalhava para a Yakuza, que surgiu na época que o Mike Grell escrevia as histórias. Outra história importante que tem a participação do Arqueiro Verde, apesar dele não ser o dono do papel principal, é Cavaleiro das Trevas, onde a gente vê um Oliver Queen envelhecido puxando seu arco com a boca para atirar uma flecha no Superman, uma flecha de Kryptonita que tinha como objetivo enfraquecer o personagem. Essa história, inclusive, tem um paralelo no universo regular da editora, onde o Superman teria que amputar o braço do Oliver Queen para salvar sua vida. Ele acaba não aceitando e acaba morrendo. Depois disso, a gente teve uma fase com o personagem que, na verdade, quem era o Arqueiro Verde era o filho dele, o Connor Hawke, que tem, inclusive, uma participação na Liga da Justiça e é um lutador, assim, quase pau a pau com a Shiva. Ele briga com a Shiva e consegue escapar vivo, para vocês terem uma ideia se ele era um personagem pouco bom de briga. Mas, enfim, quais são as histórias essenciais do personagem que você precisa ler?
Ele tem maxilar de vidro. E nesse top 3 de histórias do personagem que você tem que ler, histórias que definem realmente o personagem, uma delas com certeza é The Longbow Hunter, Os Caçadores, escrito e desenhado pelo Mike Grell. Nessa história aqui, que é o que mais a gente pode dizer que se aproxima de uma versão Arqueiro Verde da Vertigo, aqui a gente vê o personagem lidando com as consequências da idade que está chegando, numa trama que envolve um fundo político, aí acusa diversos personagens e que tem um fundo muito pesado. Ela tem inclusive uma cena aqui que é dramática no personagem, que é quando uma pessoa muito querida para ele acaba sendo estuprada e ele acaba tomando uma decisão que até então na história dele ele não tinha feito. É uma história fantástica que com certeza deve estar aí no top 3 do personagem e vai ser republicado pela Eagle Moss, pelo menos está na lista dela. Então, cara, fica de olho que esse aqui é um material que realmente vale a pena você dar uma olhada. Outra história que com certeza tem que estar nesse top 3 de melhores histórias do personagem é a fase do Kevin Smith e do Phil Hester, que saiu aqui no Brasil numa minissérie que tem o nome do Espírito da Flecha. Aqui, após a morte do Oliver Queen, o Kevin Smith e o Phil Hester, eles tratam da ressurreição do personagem, restabelecendo várias coisas que são clássicas no mesmo, inclusive o seu relacionamento com a Dina Lance, a Canário Negro. Aqui a gente vê ainda vários momentos que envolvem com magia, tem participação do Etrigan e uma participação bem legal do Batman. A hora que o Oliver Queen dá uma muqueca no Batman, o Batman fala para ele o seguinte: olha, a primeira foi de graça, a segunda não vai ficar assim não. E, cara, é uma trama muito boa que tem a ênfase na caracterização dos personagens. Inclusive, a arte do Phil Hester aqui é muito boa, uma arte dinâmica que realmente faz uso do personagem. Inclusive, usa alguns elementos clássicos, como, por exemplo, a flecha-luva de boxe. E a terceira, mas não menos importante, fase do personagem que vale a pena estar nesse top 3, que é nos Novos 52, quando o Jeff Lemire e o Andrea Sorrentino tratam o personagem e revolucionam realmente o mundo do Oliver Queen. Esse Oliver Queen aqui é muito mais novo do que o personagem que a gente conhecia. Ele tem ali em torno dos seus 20 e poucos anos e é uma história bem legal, muito boa, com uma arte fantástica. Aqui tem uma história que chama A Guerra dos Renegados, que é uma história que enfoca vários clãs diferentes, cada clã tem uma arma diferente que representa o poder daquele clã. Aqui a gente vê algumas reviravoltas em torno dos pais do Oliver Queen e uma série de outras coisas em relação à família do personagem. É uma história fantástica, com uma arte matadora do Andrea Sorrentino, que realmente marcou uma época no personagem. É um dos melhores materiais que você vai encontrar, inclusive nos Novos 52. É realmente muito bom. Realmente a Panini precisa lançar isso aqui encadernado, porque é fantástico mesmo. Bom, galera, é isso daí. Esse foi o nosso vídeo especial, tanto de ter mais de 1000 inscritos, quanto aos 75 anos do Arqueiro Verde. E nós vamos estar sorteando esse material aqui, que é bacaninha, que é exatamente o segundo encadernado da fase do Jeff Lemire, que é a Guerra dos Renegados. Muito bom, como eu já falei, está no top 3 de minhas melhores histórias do Arqueiro Verde e é um presente para vocês que são inscritos aqui no canal. As regras do sorteio vão estar lá, nós vamos estar usando o sorteio do Facebook e é para vocês, vão lá, entrem, curtam a página, fuçem lá, porque é um material muito legal. A gente já sorteou o primeiro encadernado dessa fase e agora é o segundo, que na verdade é o melhor, na minha opinião, ok? Bom, se você então não é inscrito, se inscreve aí. Se você já é, fala da gente por aí, deixa sempre o seu joinha e não esquece de ir lá para participar do sorteio. É uma coisa que vale a pena, um material bacana, e eu não sei se a Panini vai lançar e quando vai lançar isso daqui aqui no Brasil encadernado. Vai lá, isso aqui vai ser de algum de vocês, beleza? Galera, até a próxima e tamo junto!